Facebook, querido irmão que me acompanha aqui da Igreja Central de Osasco e do Kennedy. Faltam 2 minutos para as 8 horas da noite. Eu entrei um pouquinho antes justamente para facilitar o acesso dos irmãos. A minha esposa vai fazer a gentileza de compartilhar esse link aqui para que outros tenham facilidade mesmo para fazer a conexão aqui. Tá bom? Então, nós vamos começar mesmo às 8 horas, mas você já pode ir chegando, vai deixando aí o seu pedido de oração, seu agradecimento, e a gente volta a se falar aqui às 8 horas, tá bom? Você é bem-vindo. Boa noite para você que está chegando aí. Eu entrei 2 minutos antes das 8, o nosso horário aqui é às 8 horas, mas eu entrei para facilitar aí a sua vida e a vida de outros irmãos na hora da conexão, tá bom? Se você quiser deixar o seu pedido de oração, você pode digitar aí. O Altino está por aqui, né? O Sérgio Altino, a Cris, tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Cícero, seja bem-vindo. Suzana, a Regina Melo, seja bem-vinda. Regina Stephanie, ok, sejam todos bem-vindos. Estou sem barba, Suzana, tirei o bigode, né? Muita controvérsia aquele bigode lá estava causando, né? Então eu tirei o bigode. Ok, são 8 horas, eu vou iniciar aqui também no Instagram. O pessoal do Instagram aí é muito bem-vindo, são exatamente 8 horas, nós estamos começando aqui nossa reflexão de quarta-feira, nossa meditação aqui nesse culto de quarta-feira. Você, amigo da Igreja Central de Osasco, da Igreja do Kennedy, de outras igrejas que nos acompanham aqui, vocês são muito bem-vindos. Nós vamos aqui fazer a nossa oração inicial e depois nós vamos para o texto, para a reflexão desta noite. Ok? Deixe o seu pedido de oração, eu vou ler todos, eu não consigo ler todos os pedidos feitos, todos os comentários, desculpa, de todos os cultos, mas de quarta-feira eu faço questão de ler todos eles e faço questão de orar por você, tá bom? Aqui no Facebook eu vou dar um joinha mostrando que eu li e orei por você, tá bom? Então, nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos pelo bom dia que tivemos, por um dia ensolarado, e pedimos ao Senhor que nos ilumine neste momento. Enche-me com o teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dê facilidade aos meus amados, aos meus queridos que estão aqui me acompanhando, que eles possam ter facilidade para compreender e para praticarem tudo aquilo que eles ouvirem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aqui no Evangelho de João, Evangelho segundo João, aqui no capítulo 6, a gente vai ler aqui a partir do verso 66. João, capítulo 6, a partir do versículo 66. O pessoal aí do Instagram é muito bem-vindo. Vão chegando aí, convidem outros para estarem aqui também. O pessoal do Facebook aqui já chegou muita gente aqui e a gente vai partilhar o texto bíblico aqui desta noite. Tudo bem? Vocês ouviram aí João capítulo 6, a partir do verso 66. Tá bom? Nós vamos ler e eu quero convidar você a me acompanhar na leitura nesta noite. João capítulo 6, a partir do verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha só que texto bonito, né? Texto maravilhoso. O mundo religioso fala muito sobre a graça de Jesus, fala muito sobre essa bondade, essa misericórdia estendidas aos seres humanos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria ampliar um pouquinho o nosso entendimento de graça, porque pela graça nós somos salvos, não há dúvida com relação a isso. Mas eu quero nesta noite falar um pouquinho sobre o discipulado, né? A graça, ela não vai te custar nada, mas o discipulado vai custar a sua vida, a entrega da sua vida. Eu queria ler um trecho, um parágrafo, na verdade, de um livro. Esse livro aqui, ó, Discipulado. O pessoal do Instagram vai estar vendo ao contrário, né? Porque eu estou usando a câmera frontal do celular. Então, Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu o seguinte, eu quero partilhar com vocês um parágrafo apenas do escrito dele. A graça barata, e ele está falando sobre graça barata, é daí que vem essa expressão que hoje em dia os pregadores utilizam bastante, né? A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Texto profundo, para a gente pensar bastante mesmo. Graça barata é a graça sem... É a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. A gente podia ficar aqui os próximos 40 minutos, porque já são 20 horas e 5 minutos. Nós vamos até aqui às 20 horas e 45 minutos. Nós poderíamos ficar os próximos 40 minutos só falando sobre esse texto. Tem muita informação aqui, muito material. É o batismo, eu quero pegar um ponto aqui, é o batismo sem a disciplina eclesiástica. E antes que você pense que eu estou falando de disciplina eclesiástica no sentido de, entre aspas, uma punição para aqueles que erram, não é nada disso. A disciplina não tem essa função punitiva. É uma função, na verdade, deveria ser, a disciplina na igreja deveria ter uma função redentiva, de redenção. Mas nem é dessa disciplina que eu estou falando. E acredito também que Dietrich Bonhoeffer não esteja falando a respeito disso, mas é a respeito mesmo dessa condução da vida do discípulo. A disciplina no sentido de uma espécie de rotina, mas eu não queria usar essa palavra rotina, que ela é um tanto pejorativa, né, em alguns contextos, mas é justamente da pessoa ter uma vida espiritual. E ele fala ali, Dietrich Bonhoeffer fala, que graça barata é o batismo sem a disciplina da igreja. E é nesse sentido que eu quero trabalhar aqui um pouquinho com você. Jesus aqui, e a gente vai para o texto bíblico, Jesus aqui, ele tem uma situação para nós aqui inusitada nos evangelhos. Que pastor de igreja, que pregador não se agrada de que haja uma audiência, não para as suas ideias, mas para ouvir o evangelho? É claro que eu, como pastor, Antônio, com o mesmo entusiasmo que eu falo para uma multidão de pessoas, eu falo para uma única pessoa. Se eu estou falando a respeito de Jesus, para mim não importa a quantidade. É claro que a quantidade demonstra alguma coisa, mas não demonstra tudo. Porque tem igrejas por aí que, hoje não, né? Mas antes da quarentena, igrejas que estavam lotadas
lotadas, repletas de pessoas, mas que a mensagem ali pregada, os ensinamentos ali ministrados, não tinham nada a ver com o Evangelho, estavam totalmente divorciados da mensagem da cruz, da mensagem da Bíblia como um todo. Então, ter um ajuntamento de pessoas, um público para as ideias do pregador, não significa muita coisa. Não significa muita coisa. Significa alguma coisa, mas não significa tudo. Ou não significa que ele está apresentando a mensagem correta. Né? O texto aqui dessa noite é um texto intrigante. Ele fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Pergunto para você, por que essas pessoas, esses discípulos, abandonaram Jesus e já não andavam com ele? Abandonaram ele para nunca mais o acompanharem. Por que motivo? Bem, você viu aqui que a gente está dentro do capítulo 6. A gente está aqui lendo o versículo 66. Ou seja, nós precisaríamos ler praticamente o capítulo todo para esse entendimento. Mas eu vou pensar alguns textos aqui que vão ajudar a gente a entender o que estava acontecendo. Se você pegar aqui o capítulo 6 de João, a gente está aí, para quem está chegando agora, a gente está no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Eu li o verso 66 até o versículo 69. Tá? Eu li do 66 ao 69. E eu estou contextualizando esse versículo, porque ele é muito, muito assim, intrigante, porque ele mostra uma evasão dos bancos escolares do reino de Deus. Discípulos indo embora. E Jesus ainda fala para os discípulos, o verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aqui dá até a impressão de que Jesus está desestimulando a caminhada com ele. Que ele está aqui abrindo as portas e falando assim, ó, quem quiser ir embora pode ir embora. Olha, Jesus não quer que ninguém vá embora, mas praticamente ele está dando a opção. É isso que o texto está mostrando, ele está dando a opção. O texto é muito claro em mostrar que Jesus não estava preocupado em ter realmente um grande público. E eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar o evangelho para multidões, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu simplesmente estou dizendo que é isso que acontece aqui no capítulo 6, a partir do verso 66. Jesus está abrindo a possibilidade dos discípulos abandonarem o caminho. Jesus está abrindo a possibilidade para que haja uma evasão da escola de Cristo. Jesus aqui está ensinando os discípulos a caminharem, a viverem, a existirem. Como é que a gente vive como discípulo aqui nessa terra? Mas ele não está preocupado em criar resistência para que ninguém fique. Jesus é honesto intelectualmente e Jesus não tem medo da mensagem que prega. Olha, a gente vive num tempo muito complicado. Eu li esse livro aqui já tem alguns anos, tá? O Discípulo Radical, de John Stott. Esse livro aqui, ele me ajudou com muita coisa. Muitos sermões eu tirei daqui, muitas ideias para a minha vida e também para a vida da igreja. Para você ter uma ideia, quem é John Stott? John Stott foi até pouco tempo um dos maiores teólogos conservadores vivos, né, da nossa era. Um livro fantástico, foi o último livro que ele escreveu. Ele até tem uma nota aqui no final do livro, uma nota póstuma, né? Póstuma não, desculpa. Um pós-escrito, né? Ele tem aqui, depois do livro, depois que ele escreveu o livro, ele escreveu essa notinha aqui, dizendo adeus. Aí ele fala assim, ao baixar minha caneta pela última vez, literalmente, pois confesso não usar computador, aos 88 anos, aventuro-me a enviar essa mensagem de despedida aos meus leitores. Olha que coisa incrível. Aos 88 anos. Ele morreu tem poucos anos,
eu não lembro exatamente o ano, mas não tem 5 anos que ele morreu, se eu não estou enganado. Ele escreveu essa nota aqui, né? E olha só, mas não é nem a nota que eu quero te mostrar, eu só quero te mostrar que foi o último livro mesmo que ele escreveu na vida dele. E ele escreveu aqui algumas coisas que assim, me causaram assim, uma certa perturbação, né? Ele tem um capítulo, que é o primeiro capítulo dele, que chama-se Inconformismo. E ele escreveu o seguinte, ele diz assim: em face dessas tendências, somos chamados a um inconformismo radical. E antes que você pense que eu aqui como pastor, e John Stott também como pastor aqui anglicano, estava falando a respeito de radicalismo no sentido de fanatismo religioso, porque é isso que está associado. Quando a gente fala de alguém que é radical, a gente quer usar essa palavra de maneira pejorativa, para rotular a pessoa, ó, fulano de tal é radical, que ele passa dos limites, ele não tem bom senso, ele não tem semancol, e ele vive assim como um fanático religioso. Não é disso que eu estou falando. Tire isso da sua cabeça, essa ideia de radical como fanático religioso, como um homem bomba do cristianismo. Não é nada disso que eu estou dizendo. Nada disso que eu estou falando. Eu tô querendo usar a expressão aqui na sua essência, a palavra na sua origem etimológica. Radical aqui é alguém que tem raízes profundas, que não se vende, que não se compra. É alguém íntegro, alguém aqui que vive pelo fundamento das Escrituras. É nesse sentido que eu tô usando o termo radical aqui. E John Stott também utiliza o termo radical dessa maneira. E ele escreve: em face dessas tendências, somos chamados a um inconformismo radical, não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo, e essas tendências, ele vai listar aqui, o pluralismo, ó, diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. O mundo é plural. O mundo pergunta assim: que deuses? Que Deus? Ou qual Deus? Quando você fala assim que Deus criou o mundo, a pergunta que o mundo fala: qual Deus criou o mundo? O mundo gosta do pluralismo religioso. O mundo não é focado no entendimento. Quando eu digo mundo aqui, eu estou sendo bem simplista, não simplório, mas eu estou simplificando porque senão eu teria que... A palavra mundo aqui talvez não seja um bom elemento, mas a nossa sociedade pós-moderna, dita pós-moderna, é pluralista. Para ela, Deus não existe. Podem existir deuses, mas Deus não existe, né? Então, essa ideia do pluralismo aqui é a ideia que é o grande desafio, e a gente, como igreja, nós precisamos ser uma comunidade de verdade e da verdade, né? Declarando a singularidade de Jesus Cristo. Jesus não é mais um entre os outros. Jesus não é um grande mestre de ética, de moral, como diz C.S. Lewis. Ou ele é Deus, ou ele é o demônio. Você não pode titubear e achar que tem um meio termo. Não, Jesus não escolheu ser um Buda. Jesus não é um Maomé. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. E não há negociação nisso. Não há negociação nisso. Nós precisamos, diante desse conformismo medíocre do mundo, praticar um inconformismo radical. Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, pluralismo, materialismo,
devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. E eu acho que esse momento aqui que a gente está vivendo é um momento que tudo houve um downsize, houve um encolhimento, muita coisa foi enxugada na nossa vida. A gente começou a viver com o simples, com o mínimo possível. Você descobriu que você não precisa comer fast food todo dia. Você descobriu que você não precisa ir ao shopping para ser feliz, se bem que tem muita gente com saudade do shopping. Mas você descobriu que você consegue viver em casa com a sua família. Ou pelo menos espero que você tenha percebido isso. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. A verdade não é relativa. Existe uma única verdade. E ela é inegociável. O relativismo não tem lugar para a Bíblia. A Bíblia diz que é isso e acabou. Ela não abre espaço para discutir se é esse ou aquele. Se é esse dia o dia de se guardar ou aquele outro dia de se guardar. A Bíblia não abre espaço para isso. Não existe relativismo aqui. Então, diante do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. E diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. A gente vive num mundo hoje que ama-se a si próprio. Narcisista é aquele cara que se ama demais. Ele tem só voltado para o seu próprio umbigo, preocupado só consigo. É muito amor para consigo mesmo. A gente precisa ser essa comunidade do amor. E quando eu leio esse texto aqui bíblico, porque a nossa intenção não é nem estudar nem o livro Discipulado, nem o livro Discípulo Radical. Nossa intenção hoje aqui é estudar a Bíblia. Eu estou só lendo esses textos para a gente poder se ambientar, para a gente poder ver que a discussão ela é muito grande a respeito disso, de sermos realmente esses discípulos radicais. Porque quando Jesus chega aqui diante dos 12 e pergunta, vocês também querem se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha a resposta de Pedro, irmãos. Olha a resposta de Pedro. Pedro diz assim, para quem iremos? Pedro não diz assim, para onde iremos? Pedro não diz para que filosofia, em que filosofia nós vamos agarrar, não. Pedro diz assim, para quem? Não é para onde, não é para que tipo de filosofia, de ideia, mas é para quem? Um discípulo radical é aquele que se agarra aos ensinamentos e muito mais, se agarra ao próprio mestre e não negocia isso na vida. Em face das circunstâncias, das dificuldades, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em estar com o mestre, estar com Jesus. Mas por que tudo isso aqui aconteceu? Por que esses discípulos aqui abandonaram Jesus? E você percebeu que os discípulos eram um grupo bem maior do que os 12 aqui, né? Os 12 eram um grupo, mas havia um outro grupo também que era considerado o grupo dos discípulos, né? Bem, a gente vê aqui pelo próprio texto, o capítulo 6, como eu disse para vocês, dá o contexto para a gente. Aqui, se você pegar aí, a gente não vai ler por uma questão de tempo, mas se você pegar o capítulo 6, lá no comecinho, no primeiro versículo do capítulo 6, aí você for ler, e leia na sua casa, até o versículo 15, você vai descobrir que Jesus aqui realiza a multiplicação de pães e peixes. Jesus oferece comida para a multidão. E o texto bíblico diz aqui que este daqui foi um dos sinais que ele realizou aqui. Jesus fazia vários sinais. João usa essa expressão no Evangelho, no quarto Evangelho, chamando os que a gente chama de milagre, ele chamava de sinais, semeion no grego. E Jesus aqui realiza a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando ali quase 5.000 homens, o texto diz aqui, e nesse cômputo, mulheres e crianças não eram incluídas.
Aproximadamente 5.000 homens foram alimentados ali, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente esse número dobrava. E aí Jesus realiza esse milagre, este sinal. E olha que interessante o verso 14 aqui, o verso 14 do capítulo 6, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. É curioso, ou é curiosa a vida de Jesus. Eu não sei se um ser humano normal suportaria tanta pressão e tanto estresse. Nesse episódio aqui, queriam coroar Jesus rei. Queriam transformá-lo num rei. No episódio seguinte, queriam matá-lo. Olha que coisa. Aliás, no episódio anterior, desculpa, queriam matá-lo. Quando ele, após ele ter curado ali o homem enfermo há 38 anos ali no tanque de Betesda. E eu fico pensando, eu fico pensativo, né? Não dá para a gente realmente seguir a multidão. Não dá. A multidão, ela é volúvel, volátil. Ela muda de opinião, muda de ideia, muda de forma o tempo todo. Olha só, se você ler o capítulo 5, verso 18, o texto fala assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Veja, capítulo 5, os caras queriam matá-lo. No caso aqui, tudo bem que é um outro grupo, né? É um outro grupo. Os caras queriam matá-lo. Capítulo 6, verso 15, querem arrebatá-lo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Veja, num capítulo, um grupo de pessoas quer matá-lo. No outro, quer coroá-lo rei. Então, não dá para a gente seguir, de fato, as ideias da multidão. A gente não pode ter esse relativismo ético de vida. Tem que basear a nossa vida, de fato, naquilo que é sólido, naquilo que dura para sempre. Seca-se a erva, caem as folhas, as flores, mas a minha palavra dura para sempre. Diz a Bíblia, diz Isaías. A gente precisa ter essa base sólida que são as Escrituras, que é a palavra de Deus. Jesus aqui, ele tem esse grupo de discípulos se afastando dele, para nunca mais voltar. O abandonam. O texto usa essa expressão, o abandonam. O abandonaram. O verbo está conjugado desse jeito. E eu estou mostrando o contexto aqui. Jesus fez um grande sinal. Jesus multiplicou pães e peixes. E aí pronto, o povo achou, ele é o Messias político que a gente aguardava, ele é o libertador de Israel, ele vai tirar a gente dessa situação, ele vai nos libertar do jugo romano, é ele. E aí Jesus sai do meio do povo para não ser coroado rei. Jesus caminha pelo mar, a partir do verso 16. E aí no verso 22, a partir do verso 22, Jesus vai explicar um pouquinho para eles assim, a respeito de tudo que eles viram. E o verso 26 é um verso interessante, lê comigo aí, verso 26 do capítulo 6. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha, não é de hoje que um benfeitor ele é chamado a ocupar um cargo público. Interessante, Jesus tinha todas as credenciais, né? Jesus, ele não era falso. Jesus era verdadeiro. Mas ele sai dessa situação porque não é o plano, o objetivo dele esse. E aí fala assim, ó, vocês não estão procurando sinais, vocês me procuram porque vocês estão interessados no pão. Vocês se fartaram do pão e vocês querem mais. Então vocês não estão interessados em mim como Messias.
Vocês estão interessados em que eu seja um provedor das necessidades de vocês. E veja, Jesus em momento algum está dizendo que essas necessidades não fossem reais, não fossem legítimas. Mas Jesus sai dessa questão social, meramente social, porque o foco dele é outro, é outro. O foco dele tem a ver com a libertação espiritual do povo. É isso que Jesus está focado, em libertá-los do reino das trevas. Mas aí Jesus diz: vocês são interesseiros, vocês não estão preocupados em saber que eu sou o Messias, que eu sou o Deus. Vocês estão focados no pão, vocês estão preocupados em terem atendidas as suas necessidades básicas de alimentação. Vocês não estão preocupados com a vida espiritual. O verso 27 fala assim: trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? As obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E aí Jesus começa todo um discurso aqui a respeito do maná, lá do deserto, lá do povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus deu maná para aquele povo, e ele fala assim: o maná era o pão que descia do céu. Né? E aí Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pronto. Aí Jesus acabou com todas as possibilidades de popularidade, Jesus acabou com todas as possibilidades de ser o queridinho daquela galera. Jesus acabou com isso. Porque quando você vai descobrir lá no verso, continuando no capítulo 6 aqui, ó, lá no verso 60, a gente não vai ler tudo, como eu disse, por uma questão óbvia do tempo mesmo. Mas lá no verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja só, o pessoal se escandalizou e disse assim: duro é esse discurso, quem é que pode aguentar, quem é que pode ouvir? E Jesus fala: isso escandaliza vocês? Irmãos, muitas vezes eu digo nós, não estou dizendo você, não estou dizendo eu, estou dizendo o mundo, esperam um Jesus que não existe. Esperam ou querem criar um Jesus, querem criar um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que atenda caprichos, um Deus que faça a vontade do homem. Irmãos, a gente não tem como compactuar com isso. Isso é impossível. Quando a gente olha para a Bíblia, isso não existe. Philip Yancey cita no livro O Jesus que eu nunca conheci, ele faz uma citação, citando Dorothy Sayers, ele fala assim: quem aparou as garras do leão da tribo de Judá, tornando um gatinho para velhas senhoras piedosas e pálidos vigários. Veja, a gente não pode pegar Jesus e transformá-lo à nossa imagem e semelhança. Jesus é um leão. Jesus não é um gatinho de estimação. Jesus é um leão e ele vem romper com o seu modus vivendi. Aliás, mais até do que o seu modus vivendi, ele vem romper com sua forma de pensar vida, com sua forma de pensar existência, com a sua forma de pensar o que é certo e o que é errado. Jesus vem para romper com isso. E ele não vem aqui para atender a minha pasta, ele não vem aqui para atender a minha agenda. Não, de maneira nenhuma. Jesus vem aqui para romper com a forma como eu penso mesmo. É metanoia. É mudança da mente. É expansão da mentalidade. É isso que Jesus vem para causar no ser humano. Ele vem realmente para tirar a gente da nossa zona de conforto. Daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha
que é correto, Jesus às vezes mostra que está errado, que a gente está errado ao pensar daquele jeito. E agora você entende, com esse contexto que eu dei aqui, lendo alguns versos, algumas passagens, você entende por que, que alguns discípulos abandonaram Jesus para nunca mais andar com ele. Porque perceberam que Jesus não se adequava às suas expectativas. Jesus não se adequava às suas ideias pequenas aqui. Um Jesus que não se parece com nada daquilo que eu imaginei e que eu sonhei. Sabe por quê? Porque a gente precisa romper com a ideia de que a gente tem que ler Jesus ou ler o Evangelho com as nossas lentes, com a nossa macrohermenêutica, a gente com as nossas ideias pré-estabelecidas. A gente não pode ler a Bíblia tentando ancorar as nossas ideias aqui. Não, a gente tem que ler a Bíblia com a tentativa de ver assim, vamos ver qual é a vontade do céu. Vamos ver aqui qual é a revelação de Deus para a gente. E se aquilo que Deus está falando está certo, aliás, está certo, eu tenho que comparar com a minha vida. Bem, eu comparando com a minha vida, está certo ou errada a minha vida? Bem, está errada, então aí eu mudo de vida. Tem uma historieta, uma pequena história, que diz assim que um casal estava lendo a Bíblia pela primeira vez na vida. E eles começaram a ler a Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia. E o marido se voltou para a esposa e disse assim, querida, se este livro estiver certo, nós estamos errados. E ele continuou lendo a Bíblia, continuou lendo, ambos continuaram lendo. E o marido novamente se voltou para a esposa e falou assim, querida, se este livro estiver certo, nós estamos perdidos. E eles continuaram lendo a Bíblia. E quando eles terminaram de ler a Bíblia, ambos disseram, este livro não só, esse livro está certo, e nós não estamos somente errados. Este livro está certo, e não estamos somente perdidos, este livro está certo, e nós estamos salvos. Nós precisamos deixar de lado a bagagem que a gente tem. E quando eu estou dizendo a bagagem, eu não estou dizendo que você aprendeu muita coisa, você sabe muita coisa, você tem know-how de tanta coisa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, é a gente realmente se render diante do senhorio de Jesus. É romper com o ego, com o eu. É render o ser a Cristo. Submissão mesmo. Submissão foi o que faltou para esses discípulos aqui. Ao contrário de Pedro, a gente vê um exemplo, Pedro dá um exemplo lindo aqui. Pedro errou muito, viu? Pedro errou muito. E eles nem sempre, os discípulos erraram muito com Jesus, nem sempre eles faziam as perguntas corretas. Aliás, eu acredito que os discípulos sempre faziam perguntas erradas e é Jesus que dava as respostas certas. E aí Jesus pergunta para os discípulos, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 67. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem? 20 horas e 35 minutos, 36 minutos. Se Jesus te desse essa chance hoje aqui, chegasse para você, eu estou falando com você mesmo, eu não estou falando com seu vizinho, eu não estou falando com seu marido, eu não estou falando com a sua esposa, eu não estou falando com seus filhos, eu não estou falando com sua mãe, com seu pai, estou falando com você. Se Jesus te desse a oportunidade hoje de falar assim, fulano de tal, pode deixar as fileiras do cristianismo, pode abandonar os bancos escolares do reino de Deus. Se você quiser ir embora, pode ir embora. Vai seguir sua vida. Vai aproveitar a vida do jeito que você quiser. Curte a vida doidado. Do jeito que você quiser. Se Jesus te desse essa oportunidade, qual seria a sua resposta? Sabe, eu descobri uma coisa como pastor, que eu não tenho que ter medo de falar a verdade. Eu não tenho que ter medo de perder auditório. Eu não tenho que ter medo de
de que as minhas palavras sejam mal interpretadas. Eu só tenho que ter medo de não pregar a palavra de Deus e pregar a minha. Isso eu tenho que ter medo. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus te dá a oportunidade de você abandonar o reino de Deus agora. Os que quiserem se levantar, pegar suas coisas e irem embora, fiquem à vontade. Jesus dá essa oportunidade para mim e para você. Eu só espero que a sua resposta seja parecida com a resposta de Pedro. Para quem nós iremos, Senhor? Não é para onde nós iremos, é para quem nós iremos. Essa é a resposta de Pedro. Tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida. Irmãos, Walter Wink escreveu: se Jesus nunca tivesse existido, nós não teríamos como tê-lo inventado. Impossível inventar alguém como Jesus. Impossível. Ele chega e ele faz o contrário do que um líder carismático espera ou deseja. Ele fala assim: gente, quem quiser ir embora pode ir. Meu discurso é duro, mas quem quiser ir embora pode ir. Olha o que ele faz. Ele não, como dizia meu pastor, meu professor Amin Rodor, ele não dourou a pílula. Ele não enfeitou. Ele não quis torná-la bonita para que... Veja, Jesus chega aqui e contraria o que todo mundo ensina, que é agrade as pessoas para que elas estejam próximas a você. Jesus aqui, ele fala assim: quem quer ir embora? Nessa noite, o sermão não é um sermão tentando persuadir você a abandonar a igreja. Jamais. Mas é um sermão tirando você do lugar comum e de alguma maneira fazendo você pensar a respeito da realidade da vida. Sabe por quê? Porque se a gente não estiver 100% com Jesus, a gente vai pular fora do barco. Na primeira tempestade a gente cai fora. No primeiro problema que aparecer a gente vai embora. Então a gente precisa estar com Jesus e saber por que estamos com Ele. Não é por causa do pão e do peixe que a gente está com Ele. A gente está com Ele porque Ele tem as palavras da vida eterna. Aliás, Ele é a própria vida. Meu querido irmão, meu querido amigo, muito obrigado porque você me ouviu até agora. O desejo do meu coração é que você esteja bem perto de Jesus. Há uma antiga bênção atribuída aos rabinos, não sei até onde isso é verdade, mas os rabinos no passado diziam assim: que você esteja coberto com a poeira que sai dos pés do teu mestre. É isso mesmo, que você esteja coberto com a poeira que sai dos pés do teu mestre. O meu desejo do fundo do coração é que você ande perto de Jesus, tão perto de Jesus que a poeira, os ensinamentos de Jesus impregnem na sua roupa, nos seus cabelos, na sua pele, na sua alma, na sua vida. Deus te abençoe. Quer orar comigo? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco através da Bíblia. Nós abrimos a Tua palavra nesta noite e ela de fato foi lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvamos o Teu nome porque 2000 anos passados desde este evento, quase 2000 anos passados desde este evento, Ele ainda continua falando com a gente. Ele continua impressionando as nossas mentes. E por falar em mente, Senhor, remapeie os circuitos neurais da nossa mente. Reprograme os caminhos do prazer. Nós temos aqui, Senhor, na nossa mente uma autobahn, uma Castelo Branco, uma Bandeirantes, uma imigrante sem pedágio, sem obstáculo, rumo ao pecado.
Nós gostamos daquilo que não presta, mas nós pedimos, Senhor, opera em nós uma mudança de mente, uma metanoia, que haja em nós essa mudança, essa transformação, e que sintamos prazer nas coisas que o céu tem prazer, que sintamos prazer na leitura da Bíblia, que sintamos prazer na oração, que sintamos prazer em ter comunhão com o céu e comunhão com os nossos irmãos. É a prece que faço e oro. Faz-nos um discípulo com raízes profundas nos ensinamentos de Jesus. É nesse nome poderoso de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu amigo aqui do Facebook, pela sua companhia, pela sua presença aqui, paciência, audiência virtual. Obrigado também você que me acompanhou aqui pelo Instagram. Deus te abençoe. Sábado, às 10h30 da manhã, nós estaremos aqui de novo, tá bom? Então, conto com a presença de vocês aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus, viu?